Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós estaremos aqui para falar sobre um podcast de gestão de pessoas, recursos humanos. Hoje estarei aqui com a minha colega Dayana, a Janelis, e com a Bruna, que não pôde estar aqui. E nós vamos entrevistar nossa renomada convidada, Sueni Yamaguchi. Bom, Sueni, para começar, quem é Sueni Yamaguchi? Olá, é uma alegria, sejam bem-vindas acadêmicas. Sueni Yamaguchi, a pronúncia correta, parabéns, Nicole. A Sueni é uma aprendiz, uma professora, uma profissional da área de gestão de pessoas, uma profissional da área de desenvolvimento humano, administradora, mestre em administração, e caminho aí com muita alegria, com muita dedicação no grande desafio do aperfeiçoamento das pessoas. Você já trabalhou em empresas privadas? Sim. Então, vou fazer um pouquinho da trajetória, né? Eu sou uma jovem senhora, tenho 56 anos, e meu primeiro emprego foi na Perdigão Florestal, na área administrativa, de departamento pessoal, na época, fazendo cadastro de trabalho. Fiquei pouco menos de um ano, em torno de um ano, e aí o Grupo Fischer adquiriu a Perdigão Florestal, e aí eu fiquei nesse grupo por mais de 20 anos. E iniciei na carreira administrativa, bem em folha de pagamento, férias, décimo, rotinas administrativas, caminhei pela área de desenvolvimento humano, e durante uns 12 anos, mais ou menos, eu fiquei na área de gestão de pessoas. Então, fazia toda a coordenação de todos os subsistemas de recursos humanos. Na época, a empresa tinha 2.000 funcionários. Fiquei lá com muita alegria, com muitos anos. É um grande legado ter passado por lá. Tenho certeza que recebi muito e doei outro tanto. E tenho orgulho de ter esse registro na minha carteira profissional tão longo, né? De empresa privada. E eu me desliguei da Fischer por opção em 2003. Na época eu queria fazer um mestrado em administração, realmente concluí o mestrado em administração. E aí em seguida eu já montei um negócio próprio que perdura então já há 20 anos. Um bom tempo. É um bom tempo. E como foi essa transição? Teve bastante dificuldade? Do empregado para o empregador? Isso. Então houve uma pausa. É importante dizer também que quando eu me formei em administração em 91, talvez alguns de vocês não tinham nem nascido ainda, né? Então eu trouxe hoje de propósito o anel de administração, porque eu quero contar uma história depois. Então em 91, quando eu me formei, no ano seguinte eu já comecei a dar aula na Uniarp. E tenho um carinho enorme pela professora Cleusa e já faço um elogio de público aqui por essa iniciativa, porque o aprendizado de vocês em movimentos como esse, aliando a teoria à prática, eleva as competências do acadêmico, né, do aluno, do aprendiz. E aí eu comecei a dar aula lá em 91 e fiquei 28 anos no Uniarp. Hoje eu dou aula na pós-graduação em algumas universidades, na graduação por questão de agenda eu não consigo mais mesmo, né? E dou cursos em vários locais. Então o professor está em mim. E a transição foi bem desafiadora, porque você sai de uma empresa privada, onde você tem um cargo estratégico, onde você tem um salário bastante elevado para a época, já era estratégico, né? Para você arriscar no negócio próprio, mas a confiança da família, a validação do esposo, na época, vai que eu pago o rancho, né? Que é a expressão, garantindo e apoiando para eu alçar voo solo, me deu coragem, a minha família me apoiou e aí eu fiz esse desafio. A transição é difícil pelos laços, pelos relacionamentos, pelo apego emocional, também pela insegurança, pela incerteza, mas valeu muito a pena. E quando eu saí da Fischer lá em 2003, eu saí em outubro de 2003, em janeiro eu já estava andando por todo o Senar, no estado de Santa Catarina, principalmente aqui mais na nossa região e um pouco no Rio Grande do Sul, e já saí com atendimento de consultoria em empresas, em Vacaria, em Indaial, por conhecimentos e relacionamentos. Então, eu digo que o peso mais era o emocional,
de cortar os laços ou se afastar de laços importantes. E também o desafio pela incerteza da garantia do faturamento. E hoje a empresa, a Soeni e a Yamaguchi, né, ela presta que tipo de serviço? Sim. Então, eu tenho uma parceria aqui nesse ambiente, que é uma alegria recebê-los, com a Cássio de Barros, que é da Nerá Consultoria. E a Soeni Yamaguchi, então, ela trabalha com seleção em todos os níveis para várias empresas da região. A gente fala que tem capilaridade aqui em todo o sul do Brasil. Nós atendemos empresas de vários locais, tanto em cargos mais operacionais, técnicos e até cargos estratégicos. Trabalho com treinamento e desenvolvimento de lideranças em várias empresas aqui da nossa região também, empresas de grande, pequeno e médio porte. Trabalhamos também com treinamento na área de vendas, também com avaliações de perfis de desenvolvimento também de carreira, de profissionais. Temos um programa bem novo que está sendo lançado, que é um programa de mentoria, que aí não precisa ser em company, digamos que a Nicole ou a Dayana ou a Jane queiram contratar uma mentoria em parceria com a Cássia, um programa bem bacana. Então, é no rumo do emprego, do desenvolvimento, no ramo do emprego, do desenvolvimento, e nós fazemos suporte para as empresas em nível de gestão de pessoas mesmo. É bom porque antigamente eu acho que não tinha tanto ramo voltado para treinamento, né, para desenvolvimento do funcionário como tem hoje, né? Sim. Então hoje tem várias opções e o funcionário vai em busca e ele encontra o que ele quer, né? É bem importante. Outra pergunta que eu tenho para lhe fazer, então, a Soeni, ela gosta de trabalhar sozinha ou em equipe? Olha, eu sou viciada em equipe. Eu sou viciada. A vida inteira eu fui de trabalhar em grupo. Eu tenho uma frase clássica, não me lembro o autor agora, que diz assim, que sozinho você vai mais rápido, mas em grupo você vai mais longe. Então, eu sei trabalhar sozinha, né? Até considero que sou uma pessoa que tem uma certa dificuldade de delegação, porque eu tenho um pouco de perfeccionismo, eu sou uma pessoa determinada, firme, com um elevado nível de exigência, então as pessoas que trabalham na minha equipe falam que eu sou bastante exigente, mas eu consigo reconhecer um trabalho bem feito, elogiar, dar suporte. E eu gosto mais de trabalhar em grupo. Eu me fortaleço, eu me animo. Por exemplo, eu sou mais madura, eu tenho 57. E as pessoas da equipe aqui têm jovens e têm maduros. Então, a energia do jovem me põe para cima, né? E a comparação de ideia com a geração mais da minha idade te dá um centramento melhor. Eu trabalho muito bem em equipe. Muito bem, eu tenho uma característica grandiosa, eu falo assim com bastante convicção, que eu sou uma pessoa que trabalha muito bem sob pressão. É do meu perfil, da minha personalidade, quanto mais pressão, mais eu dou resultado. Muito bem, até porque o gestor, né, da área de recursos humanos ali, gestão de pessoas, ele não consegue trabalhar sozinho, né? Sempre está rodeado de pessoas, né? Você precisou fazer algum tipo de especialização para você estar gerenciando tudo isso? Como é que foi? Muito estudo. Eu nunca parei de estudar. Eu tenho livros físicos, mais de 800 livros. E hoje parei um pouco de comprar por conta do online, do eletrônico. Eu sou viciada em livros e estudo muito. Desde sempre, todos os dias eu estudo. Sem exceção, um assunto ou outro, hoje de um podcast, de um vídeo, de um áudio. Hoje tem muito recurso, né? Hoje é difícil até escolher, então você tem que encontrar uma linha e seguir naquela linha. Eu tenho muitos cursos, então a base é administração, depois mestrado em administração, pós em gestão de pessoas, mas na parte do desenvolvimento humano, formação em programação neurolinguística, formação em grafologia, que é análise da personalidade pela letra, formação em análise comportamental, formação em análise corporal, oratória, coach, formação em coach pela Sociedade Brasileira, agora mais recentemente no mundo das terapias, formação em constelação familiar e outras alternativas também dentro dessa linha das práticas integrativas, porque eu vejo que o ser humano ele está precisando de bastante apoio e redirecionamento emocional. Então eu coloco que agora eu sou orientadora comportamental, né?
E fora os cursos técnicos em nível de administração mesmo, desde de um cálculo financeiro, de uma HP2EC, de você saber lidar no Excel. Então, estudar para quem é do negócio, de qualquer área, você tem que estar. Se você não estudar e não se atualizar, é muito fácil de você ficar obsoleto, muito fácil, né? E eu aprendo muito nas próprias consultorias, com as pessoas conversando, ouvindo, trocando ideia. Qual a maior dificuldade hoje em executar as atividades oferecidas pela sua ENI? Em nível de bom, dá para olhar em nível de mercado e dá para olhar em nível interno, né? Se a gente pensar da porta para fora, é você entender realmente a necessidade do cliente, e encontrar e entregar uma solução para o cliente. Mas aquela solução na justa medida, no justo preço e onde seja realmente uma facilidade para o cliente. Então entender, agora é moderno falar a dor do cliente, né, e aplicar o remédio certo. E nem sempre a gente é certo. Então você tem uma experiência grande, às vezes o nível elevado de experiência atrapalha, porque você acha que sabe e às vezes você não sabe. Né? Então, eu diria que seria fazer uma anamnese, uma análise da dor real do cliente, ouvir muito o cliente, não achar que sabe, usar da empatia, usar do senso crítico, é claro, trazer todas essas técnicas de administração, de gestão, de comportamento, tudo isso, mas entregar uma solução efetiva a um preço justo para o cliente, da porta para fora. Atrair, manter o cliente, né? Da porta para dentro são os processos, né? Num processo seletivo, por exemplo, você tem um funil. Vou citar um caso. Para encontrar um gerente que tem um cargo estratégico de salário de 2 dígitos, precisou movimentar 300 currículos para você chegar num filtro de 62, para entrevistar 18 para contratar 1. Então é um funil. Para um treinamento, por exemplo, a gente fechar um treinamento, você precisa mandar proposta, conversar, gerar leads, que é a linguagem comercial, e fazer o funil de novo. Então, você manda 20 propostas para fechar 3, 2. Qual é a taxa de conversão do candidato? Qual é a taxa de conversão de uma proposta? Né? Então, internamente, são os processos do custo-benefício, porque é a gestão do tempo. Se você fizer com muito detalhe, se você ficar enfeitando demais, você perde tempo. E se você fizer muito rápido, você também perde confiança. Então, é agregar o tempo e a qualidade, né, para entregar um bom produto. Então, interno eu diria que são processos, manter a equipe acesa, e lá fora é entender a dor do cliente e entregar uma solução. E aliado a tudo isso, você estar feliz com o que você está fazendo, que é o maior desafio, é essa gasolina, né? Esse é o combustível. Com certeza. E o que o mercado de trabalho está exigindo do funcionário? Quais as habilidades e as competências mais procuradas por eles? Então, hoje a gente falava muito de chá, vocês escutam lá, eu sempre falo quando eu tenho oportunidade do conhecimento, da habilidade e da atitude. Essa reunião desses 3 elementos, eles formam a estrutura de competência da pessoa. Então, quando você reúne o conhecimento, a habilidade e a atitude, você tem uma matriz de competência. Então, hoje as empresas querem pessoas com valores. Então, você sairia do chá para o chave, do V. E aí, não só valores, equilíbrio. Então, nós sairíamos do chá, CHA, para o chave. Conhecimento, habilidade, valores e equilíbrio. Hoje é procurado conhecimento técnico, sim, muito procurado. Por exemplo, um Excel avançado, um Power BI na área administrativa, no RH, conhecimento do sistema sênior, por exemplo, né, é um diferencial. Porém, se você pode ser um excelente técnico, se você não tiver habilidade para lidar com pessoas, você está fadado ao fracasso, né? Então, é exigido conhecimento técnico e conhecimento comportamental. Tem um chavão, que vocês já ouviram, que contrata-se pelas habilidades técnicas e se desliga pelas inabilidades comportamentais. Muito bem, muito obrigada. Como você concilia a sua vida profissional com a pessoal? Que desafio conciliar a vida pessoal com a profissional. Soeni é viciada em trabalho, né? Mas dentro de uma qualidade de tempo, a nossa família, que é composta hoje
esposo, filho, nora, então nós somos em 4 em casa, e cada um tem uma agenda bem lotada, todos têm agenda bem compromissada por escolha. Então, no pouco tempo que a gente está junto, a gente procura se alegrar, fazer uma juntinha, um cuidar do outro minimamente. E a energia que nós temos é que cada um está indo ao encontro do seu objetivo, daquilo que é importante para si, compartilha as alegrias, divide ali as dificuldades, pega conselho um do outro, né? Então, é um desafio grande. Eu tenho muita cobrança em nível de diminuir meu ritmo, mas Sueni é uma tarefa complexa. Então, eu planejo que eu tenho 56, eu planejo que aos 60 eu vou dar uma baixada, né, um pouco no ritmo, né, quero que a empresa esteja andando com as próprias pernas na coordenação da equipe aqui, e eu quero me dedicar mais às terapias integrativas nesse mundo para olhar o ser humano de dentro para fora, sabe, para a gente poder ajudar mais as pessoas a se aperfeiçoar. Então é um desafio. Como os relacionamentos são longos, filhos não desistem dos pais, né? Na maioria das vezes, né? Então, o casamento dura 28 anos esse ano, então acho que tá dando para conciliar, né? Os contratos são longos. Com certeza. Né? Como você se prepara para manter-se atualizada dentro do mercado, como é muito competitivo? Leitura, escutativa, visão ampliada do que os outros estão fazendo. Puxa, estão falando de inteligência artificial. Vamos aprender sobre isso. Agora o assunto é Power BI, vamos aprender um pouco. Não dominar, porque domínio, daí você tem os especialistas, mas minimamente para você poder andar numa conversa, para você poder trocar uma ideia. E como eu me relaciono muito com empresários, então tanto em nível de consultoria quanto em nível de seleção estratégica, eu preciso entender a cultura dos clientes e estar envolvida na cultura da empresa, escutando, sugerindo, ouvindo, tendo assim um bom filtro para dizer, fazer sugestões e críticas aos empregadores que às vezes os colaboradores não conseguem fazer em nível de escuta, porque eu tenho bastante confiança, eu presto confiança das pessoas e eu tenho um trânsito muito bom nas empresas por onde eu circulo, sabe? Fico uma ouvidora e aí eu consigo aprender ouvindo, aprender executando, estudando, e hoje com os áudios, os vídeos, é muito mais acelerado o processo, né? A dificuldade no aprendizado hoje é fazer uma linha para você seguir só aquela, senão a gente perde muito tempo, porque as mídias sociais, elas roubam muito tempo da gente. Então a gente tem que ter uma... leitura, estudo e principalmente observação e escuta. Como você lida com o mundo corporativo, sabe? Imagino que deve ter crítica, né? Sim. Então, primeiro, para você entrar em qualquer empresa, é igual entrar numa família. É o santuário da pessoa, é o santuário da empresa. Então, vamos citar uma empresa, a Sueni, está no mercado há 20 anos. Então, vocês chegam aqui, vocês veem um ambiente para uns muito colorido, para outros muito triste, e para outros... Então, puxa, nossa, que coisa mais demodê, mas quem escolheu isso? Em que pé que chegou? Que luta foi travada para chegar até esse ponto, né? Então, o primeiro movimento é um movimento de respeito a tudo que foi construído, de respeito, de inclusão, e o segundo movimento é um movimento de admirar o que foi construído e, se puder contribuir, fazer sugestões respeitosas, né? Claro, tem conflito, tem rejeição, as ideias nem sempre batem, mas a nossa taxa de rejeição e de perda de contrato é bem mínima, sabe? Então, nesse sentido, eu diria que para entrar num ambiente corporativo é respeitar o conhecimento que está lá dentro, respeitar a luta das pessoas que já travaram para chegar naquele momento e entregar uma contribuição à medida que seja adequada. Não adianta eu querer colocar a Ambev dentro da minha empresa, não cabe, né? Então, eu tenho que fazer uma adequação da cultura e do momento da empresa e apoiar, alavancar dentro daquilo que foi proposto também, né? Respeito, para mim, é a palavra-chave. Qual seria a decisão mais difícil que você tomou nesse mundo do mundo corporativo? Dos trabalhos e tal, né? Vou falar então como âmbito profissional.
claro que após 21 anos de Fischer, foi uma das primeiras decisões mais difíceis que eu tomei, foi deixar o mundo corporativo como empregado, salário garantido, um alto salário, e vir para o empreendimento. Essa foi uma difícil. Eu consultei 10 pessoas. Das 10 pessoas, 8 disseram, você está maluca, você não pode ser da empresa. E aí, 2 disseram, sim, saia e em frente. Uma foi minha mãe, que já partiu, amada, e outro esposo de seu Goitas Pontes. Essas foram as 2 fundamentais, então foi uma grande decisão. Outra grande decisão que foi difícil para mim, que foi mais recente agora, que é 3 anos atrás, foi deixar para a reitoria da Uniarp para voltar para o negócio próprio em tempo integral. Porque eu trabalhava meio-dia nas empresas e tarde e noite na universidade. Fiquei 6 anos em Caçador e 3 anos em Fraiburgo. E aí eu sou encantada com a educação de adultos. E encantada com Fraiburgo e com o campus de Fraiburgo, eu tenho assim um amor, um carinho. Então, quando eu recebi o desafio da reitoria da época para ser pró-reitor aqui, para Fraiburgo virar um campus, é um crescimento para a minha cidade, para o nosso desenvolvimento, para olhar quantas pessoas a mais iam ter acesso a outros cursos que não tinham. Então, para mim, virou uma paixão. Eu não me importava de trabalhar muito, de fazer comercial, de ajudar no administrativo, de fazer o estratégico. Então, deixar agora, recentemente, para seguir o negócio, também foi uma decisão difícil. Olha que reverberou em mim, no corpo todo, aquela... Ai, como eu quero ficar, mas como eu não deveria mais ficar. Eu tinha que fazer uma escolha e para cada escolha tem uma renúncia. Então, quando você escolhe, você abre mão do possível, de todos os futuros vir a ser. Então, eu entreguei com amor, entendi que fiz o melhor que eu pude e abençoei e só que vibro no positivo para as pessoas e para as empresas que eu passei, como a Fischer, como a Uniarp, mas foram esses desligamentos, né? Mas o bonito é que muitas pessoas ainda estão comigo e que eu olho com respeito tudo que foi construído pela Uniarp e pelas pessoas que estão lá, que a gente é amigo até hoje, e entender que você fez o que pôde e o melhor que você pôde na época, apacenta meu coração, né? E mostra que hoje eu vendo o negócio fluindo e todo o trabalho que eu presto às empresas, eu entendo que eu fiz a decisão correta e que também está bem lá, né? É um pouco de apego, né? Aquilo que é meio que o filho, toma que o filho é seu, né? Um pouco de apego. Mas foram relacionadas a essas questões mais profissionais mesmo, já, as minhas decisões mais difíceis. Em nível pessoal, eu sou muito abençoada, um excelente marido, um excelente filho, excelente nora, uma família de origem fantástica, sabe? De verdade, a gente é muito feliz na nossa família e sempre foi muito harmonioso. Teve provações de saúde grandiosas, né? Minha, inclusive, dos meus familiares, mas eu sou uma pessoa de bastante fé, e a nossa família é de fé, e eu tenho confiança plena que quando une a medicina da terra com a medicina do céu, o melhor acontece. E aí estamos todos aí lutando e vivendo bem, então os desafios grandes são profissionais mesmo. Faz parte, né? Sim, e manter um negócio hoje do jeito que está o mercado é desafiador, é muito desafiador. Como é um negócio pequeno, conciliar qualidade, quantidade, fluxo de caixa, preço justo, conciliar o teu tempo, porque você hora está produzindo, hora você está vendendo, hora você está organizando a sala, né? Então a gente tem que ser multitarefas, né? Embora eu tenha uma equipe bem bacana, que eu tenho muita confiança e orgulho, mas também está desafiador hoje manter um negócio. Quanto ao mundo corporativo, você tem uma crítica assim específica, algo que marcou sua trajetória e como você enfrentou ela? Eu sou uma pessoa bastante transparente, né? Então, eu procuro sempre falar a verdade que eu enxergo. Não significa que é verdade que a empresa está enxergando ou que as pessoas estão enxergando. Eu procuro, então, ser franca e sincera, às vezes até doído. Hoje eu sou menos impulsiva, já fui muito impulsiva, é do meu perfil. Eu tenho um perfil que se chama executor e comunicador, então eu tenho 2 aceleradores. Então, para mim, tudo é muito rápido e, então, é com transparência, com verdade, com humildade, porque você não sabe tudo.
com respeito. E sempre que eu tive problemas em trabalhos que eu prestei, em desafios ou em negócios que às vezes não são, os contratos não são todos maravilhosos, tem problema. Eu sempre primei pela transparência, né? E numa boa conversa, com os ânimos controlados, você consegue sempre um bom termo, uma negociação ganha-ganha. E tem vezes que tem contratos que têm que ser encerrados e você tem que entender que realmente, hoje que eu tenho uma visão bem sistêmica, você fez o melhor que pode naquele momento. E se errou, acerta para os próximos. Perdeu umas, aí você acerta para os próximos. Né? Transparência, respeito, verdade, na medida que a outra parte esteja preparada para ouvir. Quais são os seus objetivos para os próximos 5 anos? Pergunta boa essa, né? Pergunta boa. Bom, nos próximos 5 anos eu quero viajar o mundo. Seria bom. O marido está convidando, né? Eu estou com 56, me envelheci. Então, tenho 4 anos de atividade no negócio, quero focar bastante no negócio. Uma expectativa bem positiva em conciliar assim, a agenda de trabalho com lazer, com viagem, acompanhar também a família, porque eles viajam bastante por questões deles, né, dos objetivos deles, mas principalmente mergulhar no mundo das terapias integrativas, que para mim hoje é uma grande paixão, que é a minha missão espiritual mesmo, de ajudar as pessoas a se melhor encontrarem, as pessoas a caminharem com mais leveza pelo mundo, hoje por meio das constelações, por meio das reprogramações mentais, por meio das terapias integrativas. Então eu quero trabalhar um pouco menos, com mais qualidade de tempo e qualidade de vida para cuidar um pouco mais do corpo, que é o casulo da Com certeza. Com tudo isso que foi realizado no passado, você tem alguma expectativa para o futuro? Muitas! Hoje, quando eu estava fazendo um pequeno procedimento, eu falei, ó, capricha aí, porque ele tem que durar mais, no mínimo, uns 30 anos. Então, eu tenho uma expectativa de viver uns 90 anos saudável, leve, alegre. Esse é um momento prazeroso. O momento anterior, que nós comemos umas bolachas e tomamos um café, é um momento prazeroso, né? Hoje, passar por um pequeno procedimento que sentiu um pouco de dor faz parte do processo, né? Então, a minha expectativa é viver bem cada dia, poder agregar o máximo de pessoas com leveza, aconselhar, ajudar. Hoje uma pessoa que está caminhando por um apoio terapêutico, ela disse, Suene, eu preciso tomar uma decisão. Eu falei, eu não posso te ajudar nessa decisão, eu posso te mostrar o A e o B, mas o que eu faço? Como é que eu vou decidir por ele? Eu posso mostrar o caminho A e o caminho B e decidir. E o que eu faço? Vai lá na igreja, se ajoelha e reza. Reza. Fala com o teu divino. Segue a tua intuição, né? Pede uma iluminação do Espírito Santo, né? Daqui a pouco ele me mandou a foto da igreja. Eu falei, fez bem. Porque quando a gente está em conexão com o divino, independente da denominação, com o seu eu interior, com a sua verdade interior, tudo de uma festa. Eu trabalho muito, mas eu sou feliz com essa escolha e a minha expectativa para os próximos anos é o melhor possível, né? Se divertir, tomar um bom vinho, ser uma pessoa leve, sabe? Não ficar aquela pessoa idosa, marrenta, né? Eu quero ser leve, eu quero fazer as coisas leves, assim, e ajudar o máximo possível as pessoas para deixar um bom legado, né? Para deixar uma boa história. Primeiro que eu me orgulhe e depois que eu possa ser uma boa referência para os meus e principalmente que as pessoas possam dizer, talvez, puxa, minha vida melhorou um pouquinho porque a Suene passou por aqui, né? E principalmente por eu mesmo, pela minha escolha. Não há ninguém que vai fazer o outro ficar bem se ela não estiver bem consigo mesmo. Vocês podem me perguntar, Suene, você está bem o tempo todo? Não estou bem o tempo todo. Eu tenho muitas dificuldades, muitos desafios, tenho os meus bichos, aliás, tem dias que tem um zoológico interno, né? Não são só bichos. Mas você tem que entender que se você não tem clareza daquilo, você tem que buscar uma clareza, né? Por si mesmo, pelo divino, pelo entorno, por pessoas que já viveram aquilo, né? Não precisa refazer o caminho das pedras, né?
você tem que aproveitar o melhor que tem nesse universo generoso, bondoso, maravilhoso. Viver é incrível. Né? E com toda essa ensinança que você está deixando para nós, tiver algum livro que motivou você ou algum livro que você queira deixar como aprendizagem para nós? Sim, posso dar uma lista. Nossa, são muitos livros, muitos livros. Talvez para vocês jovens, eu falaria de livros mais antigos e depois eu falo de um mais moderno. Falaria principalmente de um livro que dá um cenário de abundância na cabeça da gente, de entender, que para mim é um livro-texto que é Os Segredos da Mente Milionária, que mostra se você está programado para escassez ou para abundância. E o universo é muito abundante, então a gente tem que tomar posse da abundância e regular o nosso modelo mental. Esse, eu diria, um livro bem mais antigo, tem mais de 20 anos, mas que é um clássico, que são os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Tem os 7 hábitos e tem o 8º hábito. Os 7 hábitos é pense, ganha, ganha, primeiro o mais importante, comece com um objetivo em mente, tem na universidade. E aí o 8º hábito é encontre sua voz inteira. Então o Covey gastou um livro para fazer os 7 hábitos. E daí gastou um livro para fazer o 8º hábito. Que o 8º hábito, o título é Encontre sua voz interior e ajude o outro a encontrar a dele. Veja que maravilhoso. Quando encontro a minha voz interior é o que me motiva. No japonês é o Ikigai. Esse livro também do Ikigai é o que te move, o que faz você acordar e lutar todos os dias. Então o Ikigai é um livro, Qual é Teu Ikigai é outro livro. Falaria também para vocês de um livro, meu Deus, fugiu o nome, O Sentido da Vida, do Viktor Frankl, que ele passou por campos de concentração e sobreviveu, e como é que ele sobreviveu, né? Que tem um legado muito forte de como você domina a sua mente numa condição extremamente hostil que a tua vida tem em jogo. Como é que o ser humano controla isso? Vou falar mais 3. Falaria de Poder Sem Limites e Desperte Seu Gigante Interior, que são livros clássicos de programação neurolinguística do Anthony Robbins, que faz toda uma mudança interna, né? Falaria do Poder do Hábito, falaria também, por exemplo, de algum livro que fortaleça a tua crença, pode ser desde o Minuto de Sabedoria até a Bíblia, né? Mas algo que abasteça todo dia a tua fé. Falaria de livros como de finanças pessoais, O Homem Mais Rico da Babilônia. Então são muitos livros que a gente poderia falar, né? Mas que fazem grande diferença. Para mim fizeram esses e tantos outros, né? Como eu falei, tem muitos livros. Tem um livro muito bacana que se chama O Poder dos Quietos, porque nós acelerados achamos que os quietos não são tão bons, são ótimos, os quietos, os barulhentos, né? Então, se pudesse seguir aí pelo autoconhecimento, pela inteligência emocional, né? E eu gosto muito de ler biografias, o que passaram, o que essas pessoas passaram, né? Para chegar até mim. Eu gosto de filosofia, então, e vou recomendar um em especial, então, pode ser? Pode. Já que vocês são futuras administradoras acadêmicas, eu queria recomendar esse daqui, tá? Ele aliás, é da mesma autora da Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Tem um documentário na Netflix sobre a Coragem de Ser Imperfeito. E esse livro se chama Coragem para Liderar. A Coragem para Liderar. Trabalho duro, conversas difíceis e corações plenos. Eu entendo que essas 3 palavras, né, trabalho duro, para nós que nascemos, que não viemos de famílias ricas, financeiramente falando, a forma de se destacar e de ter um lugar diferenciado e deixar um legado é pelo estudo, não tem outro jeito, se eu quiser ser honesto. Com certeza. Né? Então, trabalho duro, mas também você não pode ficar com essa crença que para você prosperar você tem que se matar de trabalhar.
Você tem que ter uma crença e um modelo mental e trabalhar com a lei da atração, porque o universo é extremamente generoso e você tem que trabalhar para isso. Tudo é a nossa mente, a nossa formatação. É como você foi formatado, as suas crenças, a sua formatação, o seu programa interno que foi feito lá na tua criança. Daí você tem que ir trabalhando. Conversas difíceis, hoje cada dia mais a gente tem pessoas difíceis, conversas difíceis, famílias difíceis, nós mesmos somos difíceis, então, e corações plenos. Se a gente conseguir influenciar pessoas, porque a palavra-chave da liderança é influência. Então, se você conseguir influenciar as pessoas para o bem, para ser mais corajosa, né, para olhar melhor para si e para os seus, com certeza o mundo vai ser melhor pela tua contribuição. Então fica a dica desse hoje. Um ótimo livro. Iremos ler, com certeza. Você quer fazer a pergunta? Sim. Quais as dicas que você poderia nos dar, que você gostaria de ter recebido quando iniciou a sua carreira? Nossa, eu recebi dicas preciosas. Eu tive gestores assim incríveis, colegas de trabalho duros, críticos. Então, dicas. Acredite em você, acredite num divino, eu falo, acredite em Deus, né? Saiba que a família é teu bem maior. Tenha coragem de enfrentar as suas dificuldades. Tenha coragem de enfrentar. Não se compare com ninguém, porque ninguém pode ser comparado a você, porque só você vive o que viveu, as lutas que viveu. A única pessoa com quem ao real que nós podemos nos comparar é conosco mesmo, ontem. As outras pessoas, elas podem ser faróis para você. Pode ser bons exemplos, maus exemplos, podem ser referências. Mas olha para ti, com gratidão pela vida, com respeito, né? E saiba que você influencia o todo e o todo influencia você. Nós somos só uma pecinha desse grande quebra-cabeça. Né? O olhar sistêmico mostra que todos afetam todos. Então, se você acreditar em si, se você acreditar em Deus, se você for honesto e se você levar uma vida mais leve, sabendo que a tua maior fonte de tudo na tua vida é a tua família, você vai ser um ser de luz, vai ser um ser que vai ser uma boa companhia, você vai ser com certeza um excelente administrador. E como futuros administradores, respeitem, né, o capital onde vocês, as empresas que acolherem vocês, respeitem o capital que vocês estão ajudando a gerir, e derem o melhor de si. A nossa frase lá, entregue o melhor de si. Que a frase é outro livro muito importante, Os 4 Compromissos do Povo Tolteca, de onde tem a foto lá que vocês tiraram, dê sempre o melhor de si. Quando você tem a confiança que você fez o melhor de si. Então, cuidem do corpo, cuidem da alma e com certeza vocês serão profissionais brilhantes. Então, tem também outra frase de efeito que diz que quem tem um propósito tem que suportar o processo. Então, paciência para suportar os processos e resiliência e antifragilidade para poder sair inteiro das diversas lutas e seguir o teu legado e o teu propósito. Como que você avalia, então, o seu sucesso e qual um ponto forte e um ponto fraco para nos repassar? Da Soini? Isso, Como eu avalio o meu sucesso? Eu me considero uma pessoa extremamente abençoada pela família, pelo trabalho, pela confiança, pela história e pela influência que eu tenho na vida de muitas pessoas. Depois de 10 anos de uma aula, por exemplo, 8 anos que eu dei aula numa pós, ontem uma aluna escreveu, eu postei um anúncio de emprego e a aluna contou da trajetória e falou, prof, eu amo você porque você fez diferença na minha vida. Então, a minha missão facilitar a vida dos outros, né? Essa é a minha missão. Eu vim para ajudar as outras pessoas na justa medida. Hoje eu entendo que tem que ter um equilíbrio entre dar e receber. Então eu avalio com gratidão, mas com muita, muita gratidão por todas as pessoas, todos os mestres, todos os professores, todas as pessoas do mais simples ao mais letrado,
que sempre foram francos comigo, que me apoiaram, a família de origem, né? O meu esposo, a família do esposo, meus amigos como a Prof. Cleusa, nós 30 anos a gente é amigas, né? Nós fizemos o magistério juntos, né? E eu sei que fiz diferença na vida dela e vice-versa, né? E pessoas que me contratam hoje para trabalhar nas empresas que foi sonho delas e que eu me incentivei lá na disciplina de gestão de pessoas quando eu fazia eles fazerem o planejamento pessoal. Então eu avalio com humildade, com sucesso, com alegria e com muita gratidão e com muita força, né? Então sempre Deus colocou pessoas boas no meu caminho, sabe? E eu procurei ser uma boa pessoa. Eu fiz uns erros, como todos os seres humanos, mas eu acredito que também a gente vai entendendo e amadurecendo, né? Então, gratidão e energia. Eu tenho uma bateria que, olha, para terminar na tarefa. Então, hoje, talvez, uma oportunidade de melhoria para a Soini é administração melhor do tempo, porque eu quero fazer muito mais do que é possível. Eu sempre, então, seria uma administração do tempo, mas no sentido de respeitar o ritmo dos outros, porque nem todos têm o teu ritmo, né? E eu tenho um ritmo bem acelerado. E uma qualidade, eu penso que seja esse acolhimento, essa palavra, que eu sempre tenho uma palavra para uma pessoa, né? Eu consigo fazer uma leitura da pessoa, do sofrimento, do momento, da expectativa, da luta. Então, eu penso que é orientação, orientar as pessoas, uma boa palavra, vamos dizer assim, como uma qualidade, ter uma boa palavra na maioria das vezes, e nem sempre a boa palavra é uma palavra totalmente acolhedora, às vezes é uma palavra dura, mas é necessária para a pessoa tomar consciência daquilo que ela está vivendo, daquilo que ela quer viver, né? E respeitar o ritmo, meu ritmo interno e o ritmo dos outros também. Eu fiz isso. Muito bem, então a gente só quer agradecer, né? Porque tá frente a frente com um mulherão desse, né? Tanto profissional quanto mãe, né? Sim, mil tarefas. Sim. Qual a importância de você ter cursado administração? Fez diferença? Muita diferença. Eu sou encantada com a administração, não foi o meu curso de escolha. Na época, eu queria fazer o curso de Direito, depois, aquele sonho de criança era medicina, que era impossível, hoje já é um curso de muito pouco acesso, né? Mas hoje eu sei que eu estou no caminho da cura, não é ao acaso, é um movimento de alma. Depois Direito, que também não era acessível financeiramente, aí eu fiz o vestibular para administração naquele tempo lá em 89, 90, era muito concorrido, 89 era extremamente concorrido, eu não passei no vestibular. E eu fiz aí, passei a segunda chamada, que era serviço social, que era um curso mais simples, né? E aí eu fiquei 1 ano fazendo serviço social e aí transferi para administração por sugestão da empresa, que falaram para mim, um gestor disse, Soini, você tem jeito, você tem habilidade, transfira para administração. E aí nós ajudamos a pagar uma parte do curso, para mim a palavra-chave era, porque eu tinha bastante dificuldade financeira. E aí eu me encantei e eu tenho os princípios bem fortes, como os princípios de FAIOL, como planejar, organizar, dirigir, controlar, tomar decisões. E eu penso que administrar é transformar pessoas, negócios e fazer com que o capital se remunere para o bem social, né? Para o coletivo e para o individual, né? Então, fez muita diferença. Tanto que eu busquei o mestrado em administração, podia ter buscado o mestrado em qualquer outra questão. E quando eu fiz a dissertação de mestrado, eu estudei competências de gestão, fiz uma pesquisa em todas as empresas da maçã, os diretores todos responderam qual era o estágio de maturidade da empresa com o modelo americano de competência e qual era o modelo de gestão da empresa e qual era o estilo de gestão de cada um daqueles gestores. Foi bem bacana, assim, ficou bem legal. E eu busquei me aprofundar na administração. E aí hoje eu trouxe o meu anel aqui, porque quando eu me formei eu não podia comprar o anel, não tinha como comprar e nem como ganhar na época, né? Sim. Era mais difícil o acesso. Quando eu fiz 25 anos de formatura, eu fui lá e comprei o anel. Como uma âncora, dizia, agora eu posso, agora eu quero, agora eu posso. Mas é uma âncora de alegria, de sucesso para mim, né? Com
Conta um pouquinho da tua história, né? Sim, sim. É tão simples, mas é uma... Tem um valor Hoje, sentimental, né? Perfeitamente. Quando eu sou convidada em formaturas assim, de familiares, eu procuro dar uma anel. Porque para mim faria muita diferença. E eu tive tudo o que precisava para a época, tá tudo certo. Uhum. Então, mas encerramos já nossas perguntas, tá? Sim. Eu gostaria de passar a minha última palavra para você. Sim. Então, eu queria primeiro agradecer por essa oportunidade de compartilhar um pouco do meu conhecimento. Foi um bate-papo. Nós estamos aqui no estúdio da Nirá Consultoria, que é parceiro de negócio da Sueli Yamaguchi, e nós poderíamos contratar um profissional, que o Acácio tem um profissional contratado, mas eu dizia para vocês, não é a mesma coisa. Vocês precisam aprender e sentir na pele o que é editar, fazer. Se a qualidade do vídeo não ficar espetacular, a qualidade da experiência que nós estamos vivendo é espetacular. E para eu isso tem muito valor. Para eu isso tem muito valor. Tem valor essa experiência que a professora Cleusa está alavancando e proporcionando. Tem valor vocês se prepararem para vir aqui. Tem valor vocês precisarem do script, que isso é que vai forjar um bom profissional. Tem valor a família estar junto aqui torcendo, os companheiros ajudando. Então, esse entorno todo para sair um vídeo, se o vídeo não sair na qualidade top, hard, não tem problema. A solução e a magia está em vocês viverem e aproveitarem. Tem os papéis na mesa, tem isso, tem aquilo. Isso é vida real. E estudar e aprender é vida real. Então, parabenizar a professora Cleusa, a Uniarp, a vocês pelo empenho. Hoje soube um pouquinho da história de cada uma de vocês. Com certeza são pessoas admiráveis e vão ser excelentes administradoras. E tudo que vocês fizerem com o coração pleno, com boa vontade, vocês vão ter êxito. Vocês vão ter muito êxito, né? Dizer que a administração é um curso que vale a pena, que tem muito espaço no mercado para profissionais do ramo da administração nas mais diversas áreas, né? Dizer que vocês podem contar comigo, que eu sou uma pessoa de agenda apertada, mas eu sou disponível conforme as necessidades. Então, agradecer, dizer que foi uma experiência bem agradável e se vocês tiverem um pequeno exemplo, um farol, se deu para vocês tirarem uma lição da nossa fala de hoje, como eu tirei do nosso encontro, já valeu muito a pena o tempo empenhado. Dizer que sigam firmes, acreditem em vocês e acreditem em Deus, porque tudo nós podemos quando a gente está com o coração pleno e age pelo bem. Muito obrigado. Um trabalho muito abençoado de hoje, o nosso dia muito abençoado. Fiquem bem e conte comigo. Um abraço a todos que estão assistindo também, que vão assistir e pode contar comigo. Muito obrigada, então, Sueli. Obrigada. Obrigada a todos vocês também que estão assistindo.